Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Classe de Professores. Aqui estudamos a Bíblia, estamos estudando o livro de Salmos em série, são 13 partes, 13 capítulos, 13 semanas, dentro do que chamamos de lição da Escola Sabatina. Muito obrigado por sua recepção, por seu carinho para conosco. Nós hoje vamos estudar um pouquinho sobre Deus como Rei no livro de Salmos, ou o Senhor Reina, é a lição de número 3. Nessa semana nós vamos estudar alguns aspectos da soberania de Deus relatados pelos Salmos. Primeiro, Deus é o Criador. Ele é soberano porque Ele é o Criador. Ele é soberano porque Ele é Rei. Ele é soberano porque Ele é juiz. O verdadeiro juiz é Deus. Ele é soberano porque Ele é um Deus que entra em aliança conosco. E, finalmente, Ele é o Deus que promulgou a lei que deve ser o padrão para todas as outras leis, a sua lei moral. Então, nós vamos começar com o primeiro bloco, Deus como Criador. E aí nós vamos para o Salmo de número 8. Você está lembrado desse Salmo? Nesse Salmo nós temos duas ideias principais. Deus é o Criador, dos versos 2 a 4, e os seres humanos são o feito supremo da sua obra criativa, dos versos 5 a 8 do Salmo número 8. E a pergunta é, se Deus é soberano, criador, então a gente não pode adorar mais nada além dele. E isso é verdade. A resposta é sim. Não podemos servir nem adorar outros deuses. Então, isso demonstra a soberania de Deus. E se Deus é soberano criador, nós precisamos também adorá-lo, reverenciá-lo, amá-lo, servi-lo, obedecê-lo. O Apocalipse 14:7 faz um repto, faz um desafio. Ele diz, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é uma mensagem sempre atual, sempre presente, mas especialmente focada em nosso tempo, onde há tanta descrença sobre Deus, onde a própria criação tem sido negada, o poder de Deus, a soberania de Deus tem sido negada, não é? E a Bíblia, ela vai além, ela diz que se Deus é criador, se Ele é soberano criador, nós precisamos também honrá-lo no dia que Ele estabeleceu para ser um memorial, para ser uma marca, para ser um feriado comemorativo da sua criação. E nós temos, por exemplo, em Gênesis 2, 1 a 3, a instituição do sábado, que é repetida no 4º mandamento. Então, você tem aqui uma boa explicação para reconhecer a soberania de Deus no dia que Deus determinou. Segundo bloco da nossa lição é Deus como Rei. E aí temos o Salmo 93, versos 1 e 2, que diz assim, o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Então isso indica que ele não só manda no universo, mas ele é a fonte de justiça, paz, confiança a seus filhos. E o reino de Deus é demonstrado através de suas obras de criação e de redenção. Então, Deus é um rei, mas não um rei mundano, não um rei gastador, não um rei déspota, mas um rei amoroso que salva, que criou e que salva os seus filhos. Terceiro bloco, veja que é cumulativo, né? Você tem um terceiro bloco agora, onde os Salmos veem Deus como juiz. Para ser rei, Deus também tem, ou por ser rei, Deus também tem o poder de julgar. Lá no Antigo Israel, os reis não pronunciavam vereditos de qualquer maneira, né? Os reis pronunciavam vereditos em julgamentos sérios, né? No caso de 2 Samuel 14, você pode ler depois isso. E aí é interessante que o Antigo Testamento e o Novo corrobora isto. Nós sempre temos medo dessa ideia de juízo, Deus como juiz. Isso causa medo, dá a impressão que nós temos lá em cima um velhinho barbudo que está olhando avidamente para nós, para nos julgar, para nos sentenciar, né? Mas na Bíblia o conceito de juízo é um pouco diferente do conceito de juízo humano aqui, né? O propósito do juízo na Bíblia é Deus, em primeiro lugar, humilhar os ímpios. Então, há um veredito de condenação. Se você for para o Salmo 75, versos 4 e 5, vai ver isto, né? Mas, ao mesmo tempo, no Salmo 75, que está sendo analisado nessa semana,
Deus exalta os fiéis. Então, o juízo tem um aspecto de vindicação, de defesa dos filhos de Deus, de salvação. Então, não precisamos temer o juízo. Aliás, precisamos pedir o juízo. Porque se o juízo de Deus for feito, a justiça será estabelecida também a nosso favor. Bom, um quarto bloco na nossa discussão dessa semana sobre a soberania de Deus, Deus como rei, Deus como criador, Deus como juiz. Deus também é um Deus que não se afasta das suas criaturas. O Deus que é criador, rei, juiz, ele quer se relacionar com você e comigo. Os antigos deuses pagãos, eles se afastavam das criaturas. As criaturas tinham medo deles. No caso do Deus do céu, o Deus verdadeiro, a vontade dele é estar conosco. Por isso ele propôs uma aliança entre nós. No mundo antigo, uma aliança entre reis e vassalos pressupunha que o rei viria em defesa dos seus vassalos fiéis. Isso gerava confiança. E Davi retratou isto no Salmo 7:1, quando ele diz assim: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Então, Deus fez um contrato conosco. Começou essa aliança lá com Adão, quando Adão pecou, foi repetida com Noé, foi repetida com Abraão, com o povo de Israel, e ela foi validada pelo sangue de Cristo. Nós estamos hoje no que chamam de nova aliança, que na verdade é a velha aliança que foi sendo confirmada com o passar do tempo, e Deus sempre cumprindo a sua parte e o homem sempre descumprindo a sua parte. Mas Deus continua nesse trabalho de salvação. Compete a você e a mim aceitar essa aliança que Deus nos faz. O quinto bloco, agora, o Deus que é rei, o Deus que é juiz, o Deus que propõe aliança, o Deus que é o magistrado, ele é o Deus que dá leis, ou é o Deus legislador, que eu chamaria. Esse criador, rei, juiz, estabelece uma aliança baseada no quê? Baseada na sua lei. Esta lei de Deus, ela pode ser entendida como o corpo dos testemunhos, dos decretos que organizam a vida pessoal e religiosa do seu povo. Esses mandamentos, especialmente exarados lá no Salmo 119, longe de serem apenas rígidos, eles revelam que, se obedecidos, trarão luz e vida para todos. Você lembra do Salmo 119 que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a palavra de Deus, a lei de Deus, a vontade expressa de Deus nos mandamentos é uma luz para a nossa vida. E então o texto fala de restaura a alma, o Salmo 19, versos 7 e 10, restaura a alma e dá sabedoria aos simples. Então, se alguém quer viver bem, ele precisa viver de acordo com a lei de Deus. Então isso não é uma imposição, ao contrário, isso é uma bênção, isso é uma dádiva, isso é um presente da graça de Deus. Alguns dizem, mas o que tem a ver a lei com a graça? Não, a lei é algo que foi dado por Deus para que nós possamos ordenar a nossa vida. A lei não nos salva. Quem salva é Jesus Cristo, é a graça de Deus. Mas depois de salvo, eu preciso andar na lei. Por quê? Porque essa é a dádiva de Deus para que eu ande direito, para que eu ande corretamente. Agora, a conclusão dessa semana, nós precisamos entender o seguinte. A compreensão desses pontos da soberania de Deus, Deus Criador, Deus Rei, Deus Juiz, Deus da Aliança, Deus Legislador, esses pontos da soberania de Deus nos torna mais submissos a Ele ou não? O que você acha? Por que a discussão desse assunto é importante? Eu não sei se você já percebeu, o grande problema nosso, das pessoas, é que nós somos independentes de Deus. Aliás, o pecado é a independência de Deus. Então, ter essa ideia da soberania, da grandeza de Deus como rei, como juiz, como legislador, o Deus Todo-Poderoso, como Criador, deveria nos levar à humilhação diante desse Deus e, ao mesmo tempo, entrega, submissão. A coisa mais difícil que tem é você, de fato, se entregar. A gente entrega sempre uma parte, a gente fica sempre retendo alguma coisa. Está você disposto a entregar-se? Desafie os seus alunos para isso também, para que o Rei soberano, Deus soberano, possa reinar e julgar a sua vida. Um abraço. Semana que vem a gente está de volta aqui com o estudo dos Salmos.
Um abraço e até lá.